Continuando o desenho, agora nós já temos as paredes, as portas modeladas. O que nós vamos fazer? Nós vamos começar a desenhar os nossos pisos, as nossas lajes, tá? Se nós pegarmos a nossa referência, nós temos aqui um piso de madeira, mas ao mesmo tempo nós temos a parte da fundação aqui de concreto, tá? Se nós pegarmos o corte, né, do nosso desenho aqui, ó, nas folhas independentes, nas nossas folhas de trabalho, nós vamos ver que existe um piso de madeira e também existe aqui, ó, um piso de concreto, né, e uma viga, né, seria como se fosse uma sapata corrida desse edifício. Então nós vamos desenhar essa laje e vamos desenhar uma laje aqui em cima, mais ou menos uns 20 centímetros antes de acabar o nosso piso do nosso pavimento superior, tá? Então, se eu quiser, eu já posso pegar aqui, ó, dar clicar em cima da linha, né? Selecionar a ferramenta mover e apertar o Ctrl, e aí ele dá a opção de duplicar essa vista e descer até o 20 ou direcionar para baixo e digitar 0,20, e aí ele já copia essa linha aqui embaixo. Então a gente já tem mais uma linha de referência aqui, ó, tá? Que seria aqui o final da nossa laje, tá? Vamos lá. Então vamos para o pavimento térreo e nós vamos desenhar uma laje em toda essa parte aqui do nosso projeto. Para isso nós vamos usar a ferramenta laje, tá? Que seria slab. Aqui, clicar com o botão direito, já tem algumas pré-configurações, tá? De alguns modelos. Um deles é essa aqui, ó, laje genérica com acabamento genérico, ou nós podemos pegar uma laje composta, fica a critério de vocês. Mas no nosso caso a gente vai pegar essa aqui, ó. Vamos pegar essa laje aqui genérica, tá? E nós vamos pegar aqui antes a ferramenta de laje, ela permite que a gente possa desenhar, ó, uma laje com por meio de dois pontos que fecham um retângulo, ou de forma mais intuitiva, assim, mais livre, né? Contornando todo um polígono às vezes e fechando aqui a laje. Aqui para voltar os comandos é só apertar o backspace, ou seja, aquela setinha de voltar aqui no teclado. Nós vamos usar, e essa aqui que é uma ferramenta que você clica no primeiro ponto, segundo ponto e depois estica e faz um retângulo, tá? Nós vamos utilizar, dar um ESC, vamos utilizar essa aqui, ó, geometria método retangular. Selecionar o final da parede aqui, pegar a referência e ir até o outro final. E uma coisa que é importante antes de finalizar ou antes de fazer terminar a laje é verificar a espessura da laje, se é realmente 20 centímetros, a altura dela com relação ao nível pavimento térreo é 20 centímetros, e se nós queremos que ela tenha esses 20 centímetros em direção para cima ou para baixo do nível zero, tá? Do nível que nós estamos colocando aqui. Vamos colocar para baixo, vamos colocar aqui esse elemento aqui no 20 centímetros, e aqui onde está genérico, estrutura, nós vamos colocar aqui concreto estrutural, tá? E aí finalizar o comando. Com isso, se nós formos lá no nosso 3D, nós vamos ver que nós criamos uma laje aqui dentro da casa, tá? E aí, outra coisa importante é que essa laje ela vai aparecer se nós pegarmos aqui, ó, e desligarmos a nossa referência, vai estar aqui a nossa laje, tá? Isso aqui é muito importante. Beleza. Agora, eu posso também selecionar essa laje, eu tenho duas formas. Eu posso criar um piso por cima que seja um piso representando a madeira, criando um piso de acabamento, ou posso selecionar essa laje aqui e colocar um piso composto, tá? E aí modificar aqui piso de madeira, membrana, né? Laje de concreto com parquet de madeira em cima, né? Com parquet de madeira, e aí vai. Eu também tenho a opção de selecionar aqui uma laje simples, que às vezes facilita, né, o processo, e depois desenhar uma por cima, tá? Que às vezes é melhor, porque daí ele não preenche esse espaço aqui com acabamento, que no caso o banheiro não vai ser madeira, nem esse espaço aqui dentro
vai ser madeira. Então a gente pode selecionar, fazer uma laje, né, padrão aqui, e depois desenhar um piso de acabamento dentro. Então eu vou lá no Slab, né, pego um piso genérico, só que esse piso ele vai ter a espessura da madeira, que é 0,3 espessura de um assoalho de madeira, ou 2, né, centímetros, fica a outro critério. E aí nós vamos usar essa opção de desenho que seria poligonal, né, que seria uma geometria mais livre, e contornar o espaço que nós queremos criar esse piso. Tá? Então vamos contornar aqui, final da janela aqui também. E aí, contornando esse espaço, se você tiver dúvida, ele pega, quando ele finaliza esse redondinho, quer dizer que ele deu como se fosse um snap, né? E aqui, finalizei o piso. Se eu clicar em cima, ó, ele seleciona o piso separado, aqui já é a laje inteira. Ó. Então aqui, nós vamos mudar esse material aqui para um material de madeira, tá? Então vamos pegar aqui, vamos ver se tem assoalho. Aqui azulejo, pedras, concretos, revestimentos. Não tem, tá? Vamos ver se tem, talvez aqui madeira. Vamos pegar essa madeira aqui. Madeira. E nós vamos aqui nessa opção aqui de Floor Plans and Sections. O que ela faz? Nós podemos colocar uma trama aqui, que seria uma chura em cima. Nós vamos colocar aqui, vamos procurar aqui tábua horizontal 10 centímetros. E aí ele cria um piso de tábua aqui. Mas, se nós formos lá no nosso 3D, ó, ele criou uma madeira por cima, mas o piso de concreto está no mesmo nível. Está no 0 o piso acabamento e o piso de concreto está no mesmo nível. Nós também podemos usar a ferramenta de 3D para cortar projeto. Então eu vou lá pegar aqui, ativar a ferramenta de 3D aqui em cima, e com aparecer umas tesourinhas aqui. Eu posso clicar nessa tesourinha e arrastar até que ela corte o meu desenho. Depois eu finalizo e aí eu verifico aqui, ó, que o piso de concreto está dentro do piso de madeira. Como é que a gente pode resolver isso? Nós podemos unir esse elemento fazendo com que o piso de madeira corte o piso de concreto. Tá? Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos selecionar o piso de concreto, clicar com o botão direito do mouse e usar a ferramenta de Connect. Conectar e fazer operações de sólidos aqui, Solid Element Operation. Tá? Depois, agora a gente vai pegar e tem a opção. Primeiro, a gente vai selecionar o que vai ser o alvo, no caso. O alvo vai ser a laje de concreto, então nós vamos selecionar ela. E depois a gente vai selecionar o piso, então ESC, selecionar o piso e colocar como operador, tá? E depois, subtração. Tá? Nós vamos fazer uma subtração onde a parte da subtração vai acontecer uma extrusão para baixo. Então nós vamos selecionar essa ferramenta aqui, né? Obstrução com a extrusão para baixo e colocar executar. É o que ele fez, ele cortou o piso fazendo o contorno e o elemento de concreto ficou preso, ficou aparecendo na parte de baixo, tá? Isso aqui, muito legal, tá? Agora nós vamos levar essa laje também para a nossa cobertura, fazer uma laje de cobertura. E para isso, nós vamos no pavimento térreo aqui, ó, existem dois pavimentos. O pavimento da cobertura, onde nós vamos ter a laje, em outro pavimento. Então nós vamos no pavimento cobertura, ó, não aparece nada, tá? Vou desligar a vista, isso aqui é a representação da vista 3D em planta. Vou desligar ela para não atrapalhar, tá? E aqui nós não temos nada aparecendo, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, em pavimento e selecionar as paredes de fora, selecionar elas, e nós vamos vir aqui, ó, em Floor Plans and Sections e colocar, ó, aparecer em qual nível. Nós vamos colocar níveis relevantes. E aqui, Show Projection,
vamos colocar manter no nível de corte, tá? Isso aqui tá bom. E nós vamos agora no pavimento superior. O que nós fizemos? Ele não está aparecendo ainda no pavimento superior, mas se nós formos aqui no documento, tá? Na pasta de documentação, Floor Plan Cut Plane, que seria planta de corte, seria como se fosse vista de planta de corte. Nós colocarmos aqui Show Down Through, que seria mostrar abaixo, um piso abaixo, os elementos que estão para aparecer, que estão do piso inferior, damos um OK, ele aparece as paredes. Então se eu vir aqui, ó, na minha parede, no térreo, e clicar nessa parede aqui, e modificar aqui em planta de piso e section, seria definições, modificar para pisos relevantes, quando eu for lá no pavimento superior ele vai aparecer, tá? Mas não é o nosso caso aqui, eu vou voltar porque eu não quero que apareça no piso superior, nesse caso. Continua. Agora que nós estamos no pavimento superior e nós temos a referência, nós poderíamos também ligar as linhas guias para pegar como referência, mas não é o caso. Nós vamos criar uma laje, tá? E como visto lá no nosso corte, aqui na nossa folha de trabalho, nós vamos criar essa laje a partir dos 20 centímetros abaixo do nível da cobertura. Então nós vamos lá no nível da cobertura e vamos pegar a ferramenta laje, tá? Pegar genérico, mudar a espessura de 20 para 10, tá? Vamos fazer uma laje mais menor e vamos pegar aqui a ferramenta retângulo e vamos contornar o nosso desenho aqui. E aí ele criou uma laje, essa aqui é uma laje. Só que sumiu as paredes, né? Se eu quiser eu posso selecionar a laje aqui e também eu tenho que colocar aqui, ó, na altura da laje, menos 20, lembra? Senão, se nós formos ver lá no nosso 3D, a laje ficou exatamente em cima da parede, tá? Então eu vou lá na minha cobertura, seleciono o piso, clico com seleciono a laje e depois mudo aqui, ó, a altura dessa laje é menos 0,20 e Enter. Agora ela baixou, só que não está aparecendo a parede igual lá em cima. O que nós vamos fazer? Selecionar pavimento cobertura, selecionar a laje, clicar com o botão direito e colocar Display Order, colocar para baixo. O que quer dizer? Em vista de planta, essa laje ela está tendo referência como uma segunda opção, como se a gente levasse a vista dela para baixo. Tá? Isso acontece muito, bem comum às vezes, a gente precisar fazer isso. Às vezes você desenha uma outra laje aqui, ó, tipo, desenho uma outra laje, aí quero levar ela para baixo, né? Coloco para baixo e mostra a referência. Eu quero que mostre abaixo dessa laje. Posso selecioná-la de novo, Order Display, Send Back, e aí ela fica abaixo, tá? Isso acontece. Bom, vamos lá. Agora nós criamos a nossa segunda laje. E aí o que acontece é que essas paredes aqui, ó, posso tirar o 3D aqui também. Essas paredes elas precisam estar abaixo da laje, né? Qual que é a altura dessa laje? Se a gente for lá a gente pode vir aqui em pavimento térreo, tá? E fazer um corte qualquer aqui. Vamos pegar aqui, ó, usar aqui em Viewpoint, seria ponto de vista, e clicar aqui e criar um corte, ó. E aqui nós vamos escolher, ó, corte técnico, corte com textura, corte superfície colorida, corte esquemático com sombra, corte superficial, corte técnico ID layout, corte técnico marcador. Nós vamos usar esse aqui, ó, corte com textura, corte técnico, corte com esquema com sombra. Vamos pegar esse com sombra aqui. E depois que eu cliquei na ferramenta, que eu optei aqui, dei 2 cliques, eu seleciono, eu clico no primeiro ponto que eu quero a referência do corte, direciono para a direção que eu quero. Se eu quiser, eu posso apertar o Shift para travar ele numa direção ortogonal, vai ficar ângulo de 0 ali, e dou o segundo clique. Depois eu oriento qual a direção que eu quero que esse corte seja apresentado. Pronto, criei um corte. Se eu clicar em cima do corte, ó,
ele já também vai aparecer aqui no meu navegador de projeto. Então eu posso clicar 2 vezes no corte aqui, ele vai aparecer aqui. Esse aqui é o nosso corte, ó, esquemático com sombra, tá? Bom, já fizemos um corte e o que a gente queria aqui? Verificar essas alturas, porque essas paredes aqui elas precisam descer até o final da laje, tá? Então, se eu pegar e vir aqui com Mensur, eu posso pegar uma referência aqui do final da laje até o início aqui do nível 0, né? Que seria 2, no nível aqui, ó, desse nível. Então, eu posso até ir aqui usar essa ferramenta novamente a partir do final da janela aqui. Até o final da laje, 2,70, tá? Agora eu sei que essas paredes aqui precisam estar a 2,70 de altura. Então eu venho aqui no 3D, eu posso selecionar elas, ó, selecionar as paredes e colocar aqui, ó, em vez de estar associado ao pavimento da cobertura, nós vamos em não linkada e coloco 2,70. E aí elas descem até encontrar o final da laje. Outra forma é selecionar as paredes, ó, selecionar todas. E aí clicando em alguma ponta da parede, em algum node da parede, algum nó da parede, e ativando aqui Stretch High, seria mexer na altura da parede, eu posso pegar a referência aqui por baixo, ó, e aí as paredes descem, tá? Essa aqui subiu, né, porque ela pegou a mesma referência de altura de 2,70. Posso selecionar ela, clicar num node, né, num ponto e encontrar uma referência aqui de baixo, ó, até encontrar o final da laje. Agora as paredes estão até o final, seguindo a altura final da laje, tá? Então nós modificamos a altura das paredes até o final da laje.